Oi, 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 criançada, a paz do Senhor, tudo bom com você? Tudo bem com sua família? Que bom, graças a Deus, não é mesmo? Estamos aqui hoje para mais uma lição da nossa EBD, a nossa aulinha, maravilhosa que nós temos todos os domingos aqui. E nós estamos estudando sobre heróis e heroínas da Bíblia, não é mesmo? Hoje nós vamos estudar um herói conselheiro, um herói que foi bom em dar conselho e tudo deu certo. Mardoqueu, um herói conselheiro. Primeiro vamos para a nossa Bíblia, vamos lá para a nossa Bíblia Sagrada, vamos procurar o livro de Provérbios, que é onde está o nosso Memória em Ação, para a gente colocar aqui na nossa cabecinha. Provérbios, capítulo 13, versículo 13. Procure aí na sua Bíblia. Provérbio fica no Velho Testamento, lá depois de Salmos, tá? Então, vamos ler? Você achou? Vamos lá. Quem despreza os bons conselhos acabará mal, mas os que será recompensado, tá? Provérbios, capítulo 13, versículo 13, certo? Vamos lá? Vamos para a nossa história. A história conta hoje a história de Mardoqueu. Mardoqueu era um senhorzinho que ele não tinha família, mas ele era um homem muito bom. Com isso, o que foi que ele fez? Ele adotou Esté como filha. Esté perdeu seus pais muito cedo e aí Mardoqueu, ele foi e criou Esté desde pequenininha como se fosse filha dele. E aí ele deu muitos conselhos para Esté, onde ela seguiu todos os conselhos, né? Ele só dava conselhos bons, né? Porque ele queria o bem da Esté. Então, Esté, ela seguiu todos os conselhos de Mardoqueu, que eram bons. E com isso, Esté se tornou rainha. Rainha, isso mesmo. Ela seguiu todos os conselhos e ela foi o quê? Recompensada. Ela se casou com o rei. Ela se casou com um rei e se tornou rainha, certo? Tudo estava indo bem lá no castelo, com o rei e a rainha Esté, estavam muito felizes, né, lá no castelo. Mas nesse castelo havia um homem muito mau que trabalhava no castelo, que era Amã. Esse aqui era Amã, tá? E ele não gostava do povo judeu, tá? Para você ver, Esté era uma mulher judia, ele era judia e assim mesmo conseguiu casar-se com o rei. Mas Amã não gostava do povo judeu, né? Ele tinha inveja do povo, ele tinha raiva do povo, ele queria acabar com o povo. Então, o que foi que ele fez? Ele era um dos conselheiros lá do castelo, ele era um dos conselheiros do rei. Ele convenceu o rei a assinar um decreto que matassem todos os judeus todo dia 13 do mês 12. Já pensou? Matar um judeu todos os anos nessa data é triste, né, criança? Quando o povo soube desse decreto, eles começaram a chorar e a clamar diante do Todo-Poderoso. Então, o que foi que o Mardoqueu fez? Mardoqueu, sabendo que Esté estava lá, né? Porque foi Deus que colocou ela lá, porque Deus é que deu a recompensa para ela. Chamou Esté e falou: Esté, você tem que falar com o seu marido. O seu marido tem que saber desse decreto e você tem que interceder para o seu povo. Então, a Esté ficou com medo, né, de seguir mais uma vez esse conselho, mas ela ficou pensando: se eu não fizer nada pelo meu povo, o meu povo vai padecer, né? Então, Esté
estava com muito medo. Mas ela disse, sabe de uma coisa? Vou fazer isso mesmo. Não importa o que aconteça. Sabe por quê, gente? Olha, porque naquele tempo, para entrar na presença de um rei, só podia ser se você fosse convidado. Se você não fosse convidado, você era levado até a morte. Era muito séria essa questão. Então, até mesmo Esther, que era a esposa dele, não podia chegar na presença do rei sem ser convidada, né? Mas mesmo assim, ela criou coragem. O rei estava lá no seu trono e Esther chegou. Eita, que medo, não é mesmo? Mesmo assim, ela chegou diante do rei e disse que queria falar com ele. E ele, o rei, olha só o que aconteceu, recebeu ela, isso mesmo, recebeu Esther, sua esposa. Disse, o que eu posso te ajudar, Esther? Então ela disse tudo, né, para ele sobre o decreto e que ela era judia e que ela estava ali intercedendo pelo povo dela, não é mesmo? Então o rei ficou pensando e disse, vou ver seu pedido, rainha Esther. Tudo bem. Então, ó, se passou o tempo e o rei estava ali agora analisando alguns documentos que havia lá no palácio. E ele viu um documento em que contava a história de Mardoqueu. Mardoqueu havia salvo, algum tempo atrás, um dos reis da morte, né? Ele tinha salvo um desses reis de uma conspiração, né? Então, ele soube que alguns dos homens do reino estavam tentando matar o rei, ele foi lá, correu e avisou esse rei. Então, o marido da Esther viu esse documento e ficou pensativo. Mardoqueu realmente é um homem bom, ele precisa ser recompensado, né? Então, ó, e aí o que aconteceu? Amã achava que o decreto daria certo, então foi o que ele fez, uma forca, né, para enforcar todo esse dia um judeu, né? E ele fez a forca lá, deixou preparada para esse dia. Então, o rei resolveu recompensar Mardoqueu. Então, o rei preparou um grande banquete, né? Aquele dia seria o dia em que Amã achava que iria enforcar Mardoqueu, porque ele não gostava de Mardoqueu, porque Mardoqueu era judeu, e ele ia começar por ele a enforcar ele e depois os demais, né? Mas o rei preparou todo aquele banquete e aí chamou Amã e disse assim, Amã, o que eu posso fazer para agradecer um homem bom? E Amã, achando que era ele, né, disse assim, rei, você pode dar as roupas do rei, você pode dar uma coroa, você pode colocar ele em um belo cavalo e sair pelas ruas da cidade. E aí o rei disse assim, muito bem, pois então vamos fazer isso com Mardoqueu, que ele nos ajudou naquele tempo e não foi reconhecido. Então agora vamos fazer isso com ele. Amã ficou furioso, disse o quê? Daí o rei disse, isso mesmo, nós vamos pegar Mardoqueu, colocar roupas bonitas nele e colocar ele num belo cavalo e sair passeando pelas ruas da cidade, né? Então, na hora lá do jantar, Esther falou para o seu marido, o rei disse assim, olha marido, Amã odeia o meu povo, Amã quer fazer esse decreto para matar cada um do meu povo, ele é mau, ele não gosta da gente. Então o rei disse, é mesmo? Então, com a mesma forca que ele preparou, ele mandou Amã para a forca e Amã morreu, né? Então, mais uma vez, criança, o conselho de Mardoqueu para Esther salvou aquele povo, salvou o povo judeu, né? Então, eles foram muito abençoados, tá bom? Então, a gente aprende nessa história que se seguirmos
bons conselhos, nós seremos recompensados. Mas se nós não seguirmos os bons conselhos, se nós dermos costas para os bons conselhos, não queremos ouvir os bons conselhos, nós acabaremos mal, né? Em todos os lugares da nossa vida, você vai ouvir conselhos bons e conselhos ruins. Então, você é que tem que saber aonde colocá-los. Bons conselhos e maus conselhos. Os bons conselhos, onde eu vou colocar? No meu coraçãozinho, não é mesmo? Então, eu tenho aqui o meu coração, tá? Olha aqui. Quando for mau conselho, eu coloco onde? No lixo. Eu não quero nem ouvir, né, maus conselhos. Então, eu tenho alguns conselhos aqui e aí vamos saber se nós vamos colocar no nosso coração ou se vamos jogar no lixo. Vamos lá. Esse primeiro conselho aqui. Pode fazer, ninguém tá te vendo. Será que isso é um bom ou um mau conselho? Será que eu coloco ele no lixo ou eu vou colocar no meu coraçãozinho? Pode fazer, ninguém tá vendo. Você pode fazer qualquer coisa, porque ninguém tá vendo. Eu vou colocar onde? Vou colocar no lixo, tá bom? Porque mesmo que ninguém esteja me vendo, eu tenho que fazer o certo, tá bom? Vamos lá. Não seja bonzinho com todo mundo. Não seja bonzinho com todo mundo? Será que esse conselho é bom ou é ruim? Será que eu tenho que colocar ele no meu coração ou eu tenho que colocar no lixo? Por que eu não devo ser bonzinho com todo mundo? Será que eu tenho que ser malvado sempre com todo mundo? Não posso ser mal, não posso ser perverso, certo? Então eu jogo ele no lixo, tá? Esse outro conselho. Sempre fale a verdade. É um bom conselho ou é um ruim? Sempre eu tenho que falar a verdade, gente. Nunca posso estar mentindo, tá? Mentir é feio. E o pai da mentira, vocês sabem quem é, né? Então, esse conselho aqui, eu vou guardar no meu coraçãozinho. Ajude sempre que você puder. Que conselho maravilhoso, né? A gente já vai dizendo logo assim. Não é nem um conselho ruim nem bom, é maravilhoso. Ajude sempre que você puder, sempre que você puder. Alguém que está necessitado e que precisa de alguma coisa e que você pode ajudar, ajude. Então eu vou colocar no meu coraçãozinho, tá? Ó. Você deveria ser como todo mundo. Será que é um conselho bom ou um conselho ruim? Você deveria ser como todo mundo? Será que eu tenho que ser igual todo mundo aí? Igual o mundo vive, igual as pessoas vivem? Não, eu tenho que ser do jeitinho que eu sou. Então eu jogo no lixo. Obedeça aos seus pais. Esse conselho é bom ou é ruim? Bom, muito bem. Então eu coloco no meu coração. Olha aqui o contrário desse que a gente viu agora, né? Minta para os seus pais. Isso aqui é um conselho ruim, vai pro lixo. Vamos lá. Não preciso respeitar os mais velhos. Gente, que história. Claro que não é assim. Claro que eu tenho que respeitar todos os mais velhos, os mais jovens. Todas as pessoas eu tenho que respeitar, tá? Do jeitinho que elas são. Então é no lixo. Só ande com pessoas boas. É um conselho bom ou é um conselho ruim? Conselho bom, né? Então eu vou colocar no meu coraçãozinho. Nunca pare de servir a Jesus. É um conselho bom ou é um conselho ruim? Será que é um conselho ruim? Eu coloco aqui. Será? Ou um conselho bom que eu coloco no meu coração? Conselho bom. Nunca pare de servir a Jesus, tá bom? Vocês viram aí? Conselho ruim a gente joga no lixo, tá? Conselhos bons colocamos aqui no nosso coração, certo? Então, para a nossa oficina
criativa de hoje, nós vamos fazer o rei e a rainha Esther. Olha só como é que nós vamos fazer. Nós vamos fazer com tinta guaxa e mão, tá bom? No final desse vídeo vai estar lá a oficina, passo a passo para vocês estarem fazendo bem bonito, tá bom? Postando em suas redes sociais e marcando a Unicadas, tá bom? Não esqueça aí de se inscrever no nosso canal, compartilhar muito esse vídeo e também dar o seu like, tá bom? Vamos aprender agora a fazer o rostinho da rainha Esther e do rei. Vamos precisar papel em branco, tinta guache, cola e tesoura, papel laminado picado, canetinha hidrocor, pincel de pelo, palitos de churrasco. Vamos lá. Vamos agora pegar a tinta e passar na mãozinha, tá? Vamos lá. Começa a passar nos dedinhos. Não se preocupe que a tinta é lavável, tá? Passando na mão. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cânticos. Sabei que o Senhor é Deus e eterno. Até a mãozinha ficar completamente com a tinta. Depois é só carimbar no papel. Deixe do ladinho agora para secar. Vamos para a outra mãozinha. Na outra mãozinha você espalha bem a tinta. E vamos fazer a mesma coisa, carimbar no papel a mãozinha. Agora você deixa alguns minutinhos para secar. Depois que estiver seco, você vai cortar. Recorte, bem bonito, o seu rostinho do rei e da rainha. Recorte o outro. E assim agora, vamos enfeitar com os picotes de papel laminado. Aí você pode escolher o papel laminado da cor que você quiser, tá? E só colando. Agora, com a canetinha hidrocor, você vai fazer o rostinho bem feliz do rei e da rainha. Com um sorriso bem bonito. Agora vamos usar os palitinhos de churrasco com uma fita durex. Você vira eles e coloca a fita, pregando para eles ficarem durinhos. E aí, agora está pronto o rei e a rainha. Agora é só brincar e se divertir.